tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Boa tarde a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos em ritmo de música dentro do acampamento para os músicos. Nós vamos falar da missão da música católica. Mas quando falamos de música católica, a primeira realidade que vem em nossa mente é a música gregoriana. Nós estamos com um convidado muito especial aqui hoje, que é o André Florencio. Bem-vindo, André. Deus abençoe você. Padre, obrigado, viu? E aí, nós já temos uma primeira pergunta muito importante aqui. Vamos lá. Qual é, na música católica, a diferença entre a música no contexto litúrgico e a música para os grandes eventos de evangelização? Existe essa diferença? Existe você que é sim, músico? existe sim, Padre. Deus abençoe você que está conosco aí. É sempre muito bom e falar de música é algo fantástico, né? Bom demais. Bom, Padre, existe sim. A música para o contexto da missa, ela é diferente da música para o restante dos contextos na igreja, seja show, encontros e tudo mais, né? Porque a música para a missa, ela corresponde ao rito. Ô André, mas antes de você continuar, quando nós falamos de música católica, né? Então é o tema de hoje, a música católica, o músico católico em si. Quando falar música católica no contexto geral, assim, seria a música gregoriana? Padre, a música católica hoje, ela ampliou muito o contexto, teve o seu contexto muito ampliado. O canto gregoriano é o canto oficial da igreja no que diz respeito à celebração litúrgica. Né? Então, qual é o canto oficial da igreja? O canto gregoriano. Sim. Qual é o instrumento oficial? O órgão. Sempre no contexto litúrgico. No contexto litúrgico. Mas no contexto música católica, porque até a igreja ela olha também para o contexto da música evangelizadora fora da liturgia. A igreja também tem os seus braços abertos para ela, né? Então, aí nós vamos, sobretudo num contexto de Brasil, né? Aí a música católica ela sai desse estilo gregoriano para ir abraçando os outros tantos estilos que existem. Isso, até gostaria de confirmar isso que o André está falando, porque no meu tempo de Roma, né, morei 3 anos em Roma, então quando nós vamos para participar das celebrações da Santa Missa é uma realidade, mas no contexto cultural, lá tem muito a influência do que nós chamamos aqui de renovação carismática católica, lá eles chamam de renovamento. Então tem sempre músicas assim no contexto mais popular e oracional, como é a nossa realidade aqui no Brasil também. Então isso que o André está dizendo para nós é muito pertinente. Mas olha, se você quiser saber um pouquinho mais, ele também escreveu um livro, não é isso? Verdade. Eu tenho um livro chamado Músico de Missa, que é justamente para tratar de assuntos como esse, né? E é um livro que eu não venho falando só do contexto do canto de entrada, aclamação, etc e tal, mas eu trago nesse livro um pouco dessa realidade, né? A música, o canto gregoriano, o órgão, é o instrumento, é o canto oficial da igreja. Mas como que a gente faz no contexto que nós vivemos hoje, né? Quando a igreja também abriu para esta linguagem um pouco mais, assim, de uma forma muito simplificada, eu vou dizendo, um pouco mais popular. Né? Como que a gente faz? Então, esse livro eu vou trazendo uma abordagem que vai nos ajudando a compreender um pouco mais essa realidade dentro da espiritualidade, da liturgia, do rito da Santa Missa. Mas você tem outros livros também para músicos? Tem o livro Música Chamada de Serviço, Músico de Missa é esse. Tem o Música Chamada de Serviço, e o Música Chamada de Serviço, diferente desse, lá eu trago um pouquinho sobre missa, mas fala sobre a missão do músico. Ótimo. Né? Esse aí é mais focado na liturgia. E por falar em missão do músico, o que você acha assim, que gera eficácia na missão do músico católico? Será que poderíamos dizer que existe música sem unção nesse contexto? Olha,
Eu digo o seguinte, padre, vou pelo viés da igreja. A igreja escreve que o músico ele precisa corresponder àquilo que ele crê. A fé católica apostólica romana. E Papa João Paulo II, São João Paulo II, diz que ele confia no músico desde que ele esteja munido do sensus ecclesia, né? Então, ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa saber que não é só pela música, mas é pela vida celestial, é pelo céu. Então, se eu vivo assim, consequentemente, eu assumo a unção que Nosso Senhor me deu. E quando eu canto, automaticamente a minha música é ungida, né? E é claro, a gente trabalha aquela música ungida quando é aquela música certeira, né? Sim. Nós temos esse contexto. Quando a música ela é certeira, nossa, aquela música foi ungida, né? Correspondeu bem à palavra, correspondeu bem àquele momento. Mas, uma opinião minha agora, né? Eu prefiro pensar que Deus unge o músico e a partir da correspondência que ele faz, aquilo que ele canta é também ungido. E claro, uma vez eu ouvi um irmão dizendo o seguinte, sem me delongar muito, nem sempre cantamos aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós queremos e lutamos por fazer. E Deus, na sua misericórdia, também escuta essa nossa oração em canção e atesta aquilo que nós estamos fazendo. Ô André, e você acha que existe um limiar ali entre unção e sentimentalismo? Existe. O sentimento, que também é abordado pelo Papa Bento XVI, ele fala que a música, sobretudo no contexto litúrgico, né, ali falando sobre o órgão, ele tem a missão de elevar o sentimento, fazer da alegria verdadeira alegria, da tristeza verdadeira tristeza. Então a igreja também olha essa questão dos sentimentos de uma forma muito boa, porque o sentimento faz parte do ser humano. Porém, o sentimento, ele é perigoso quando nós dependemos dele para que Deus fale conosco. Ou para dizer que uma música é boa, me fez chorar, é boa. É boa, justamente isso. Às vezes não é que a música ela é ungida ou não, ela nem chegou nessa esfera. Ela nem fez algo na tua vida de concreto, ela simplesmente te fez chorar. Certo. Então, aqui devemos falar então de viver o que canto e cantar o que vivo. Você acha, André, na sua experiência de músico, de sair também para shows, assim, que este ambiente pode ser uma ocasião para testemunho ou para contra-testemunho, falando disso, né? Cantar o que vive e viver o que canta? A questão dos shows, quando nós levamos a sério o nosso ministério, seja lá em qualquer ritmo, seja no ritmo que seja, quando nós somos de fato evangelizadores e assumimos que nós somos seguidores do nosso Senhor, nós vamos utilizar do show como uma ferramenta. O Padre Jonas mesmo fazia, ele utilizava dos vários ritmos para atrair, porque eu gosto de dizer assim, a música atrai, mas o que converte é a palavra. É pela pregação da palavra que é gerada a fé. Então, se nós somos cristãos verdadeiros, autênticos, o show ele só tem a contribuir. Agora, se nós não somos, de fato, aí nós ficamos naquele limiar de um entretenimento. Né? Pode ser mais um entretenimento. Volta na questão do sentimento, entendeu? Olha que bom. Você trouxe, né, o Padre Jonas para a conversa, mas trouxe também a palavra shows. Então, no contexto secular, então, tem muitas pessoas que vão atrás, assim, vem músico internacional, lotam os estádios, mas é muita gente mesmo. Então, qual a diferença, André, entre a multidão, que é muito maior, que vai atrás de um cantor secular, né, por conta de fama e tantas outras realidades, e a multidão que procura um show católico? Você consegue visualizar alguma diferença? Olha, padre, eu vejo o seguinte, a música ela sempre fala conosco, não importa qual tipo, qual estilo, ela sempre fala conosco. E a resposta do povo indo aos eventos é justamente com aquela voz que ecoou dentro de nós. Eu vejo que na música católica, a voz que precisa falar com o povo precisa vir do Espírito. Vindo do Espírito, ela não simplesmente atrairá fãs,
mas ela vai atrair pessoas que querem ouvir a nosso Senhor. E aí nós nos tornamos simplesmente uma ferramenta. Então vejam, o músico não atrai as pessoas para si mesmo, né? Atrai as pessoas para Deus. Até porque assim, atrair pessoas não é sinônimo de santidade, porque senão deveríamos dizer que tantos músicos seculares aí do mundo, né? Na nossa linguagem aqui, são santos também, porque estão atraindo muitas pessoas. Não, essas pessoas são atraídas para algo para além do músico. Eu até peço o André para fazer já um fundinho musical aí também, para nos colocar neste clima um pouquinho mais oracional. E neste clima oracional o André vai falar um pouco da figura do Padre Jonas na sua evangelização, no seu ministério, tá bom? Nós, enquanto Canção Nova, temos uma referência que é o nosso pai fundador, que foi músico também. Uma vez o Padre Jonas me encontrou no meu discipulado e disse assim: você tem um molinho tocando? Ele falou assim para mim: você é carioca? Eu falei: não, padre, eu sou paulista. Eu tinha uns estilos de estudo e tudo mais, mas esse molinho que eu me recordo com muito carinho dele falando para mim, eu vejo que precisa ser justamente a água do Espírito Santo. Sim, que precisa estar sempre molhando o meu coração para que eu possa corresponder àquilo que Deus me chama a fazer e a seguir aquilo que o Padre Jonas fez. O Padre Jonas usou da música e eu também preciso usar da música porque o foco é Jesus Cristo. Olha que benção! Então o convite é para que você permaneça conosco. Depois do intervalo nós voltaremos ainda com este clima musical. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Estamos de volta neste clima todo musical, neste dia que estamos falando da missão da música católica, a missão do músico católico aqui no Brasil. E nós, aqui na realidade da comunidade Canção Nova, estamos agora conversando com a Adriana Tomazella e com a Luciana Cita, instrumentista, e nós queremos entender um pouco a missão do Ministério de Música Canção Nova. A Drica é responsável, não é isso, pelo Ministério de Música aqui em Cachoeira Paulista. Sim. E como é essa realidade, Drica? Então, ser responsável hoje, assim, a palavra é mesmo, ser responsável, né? É ser uma mãe, cuidar, né? Certo. Cuidar da música Canção Nova em primeiro lugar, né? Cuidar desse legado, dessa herança que o Padre Jonas deixou, né? Como no dia de Santa Cecília, que ele mesmo pediu lá com 12 anos, né? Isso. Se a música for importante para o meu ministério, me dê o dom da música. Então, o Ministério de Música hoje é tocar nessa graça de perpetuar essa música Canção Nova. É interessante que quando falamos assim de ser responsável, diz também de se responsabilizar. Então, o músico, ele também se responsabiliza por apresentar e abrir o coração das pessoas para viverem bem a Santa Missa ou um evento, também se responsabilizar. Então você também se responsabiliza, mas nesse sentido o Ministério de Música acaba por ser também referência para outras pessoas. Você consegue perceber isso? Sim, ele é, né? Uhum. Desde o início a gente pode dizer que o Padre Jonas, né, foi aquele pioneiro, podemos dizer, né, da música, colocando novos ritmos. Olhando para a realidade naquele tempo. Sim. E trabalhando as músicas a partir dos tempos.
E hoje a Canção Nova ela é esse exemplo, como muitos ministérios que surgem hoje no Brasil que atendem às realidades atuais. Sim. O Padre Jonas foi um desbravador, mas a Canção Nova também em si desbravou novos terrenos que hoje, graças a Deus, podemos colher muitos frutos, não é isso? E você como responsável aqui, como acontecem os ensaios aqui, a realidade de Cachoeira Paulista? A gente tem muitas atividades, né? Sim. Começando, por exemplo, nós atendemos os eventos, Sim. onde abrangem, né, os momentos de animação que prepara para uma pregação, Dos acampamentos. dos acampamentos, dos retiros, das quintas de adoração, de shows, também de noites oracionais, adorações e das missas no santuário. Né? Então, nós, por exemplo, atendemos uma média de 30 Nossa. missas semanais. Né? Então, é um trabalho grande dentro dos finais de semana que, de manhã, à tarde, às vezes à noite, nós estamos aí com os nossos músicos, com os nossos instrumentistas. Então, geralmente, nossos instrumentistas trabalham com ensaios aqui. Nós também temos formação para muitos dos cantores que cantam nas missas, né? Nossos irmãos de comunidade. Recentemente o André começou, né? Já que ele falou, né, no bloco anterior sobre a liturgia, então a gente está dando esses passos para esses cantores que chegam agora, como cantar na missa, como se portar dentro da música na liturgia e também a formação prática, né? Nós damos aulas de canto, especialização para os nossos cantores. A Juliana Moraes, né, que faz um trabalho, né, de maestria mesmo, né, com o Coral Canção Nova. Eu também cuido das crianças, né, que a gente está com coral com as crianças, isso, que atende. Domingos, né? Isso, filhos dos membros da comunidade, né? E ali assim a gente trabalha com uma graça de desbravar muitos talentos. Olha, mas quando falamos da realidade da música, não tem como, né, não recordar dos instrumentistas. Então nós estamos aqui também com a Luciana Cita. Então ela vai falar um pouquinho para nós da experiência dela com a música, né, no Ministério de Música. Mas também eu ouvi dizer ali, algumas vozes me sopraram no início do programa, que ela era muito querida pelo Padre Jonas. Então você poderia falar então da sua experiência na música, mas também em contrapartida com as experiências com o padre, nosso fundador? O padre, ele sempre nos pediu essa maestria naquilo que a gente faz, né? Esse serviço de excelência. E na música, não diferente a isso, ele sempre nos ensinou que a música ela é ponta de lança. É aquela que vai à frente e prepara o coração das pessoas para receber a palavra de Deus. Então, o nosso serviço, quando bem feito, vamos assim dizer, né? Ele abre o coração para a palavra de Deus, para aquilo que vai ser executado depois, né? Então nós somos esses instrumentos afinados, vamos assim dizer, que chegam, fazem a abertura do terreno para a palavra de Deus entrar depois. Então na Canção Nova nós aprendemos assim com o Padre Jonas e é isso que nós tentamos, né? No dia a dia, seja nas pregações, nos acampamentos, nos shows, em todos os momentos, programas de televisão, onde nós estamos, a nossa música tem essa finalidade. Então não se trata apenas de passar tempo, né? Então aquela animação inicial que você vive quando vem para a Canção Nova ou para algum evento, não é para passar o tempo para depois chegar ao pregador. Não, aquela oração, aqueles cantos preparam o nosso coração. Na realidade de renovação carismática católica, penso que não podemos falar, né, de renovação carismática católica sem essa realidade da música que prepara o nosso coração para a palavra de Deus que é lançada e muda a nossa vida, prepara o nosso sim também, não é isso? Então, nunca pense que é apenas para passar o tempo. Então ali
todos estão exercendo bem a missão. E agora, como que vocês percebem, sobretudo você, Drica, o desenvolvimento da música católica hoje e como você vê o papel da Canção Nova nestas realidades que nós percebemos hoje? Eu vou começar com essa segunda pergunta, né? Certo. Que assim, a Canção Nova, ela sempre foi uma referência, né? Ela, como o Padre Jonas foi esse pioneiro, é bonito ver na história, é bonito ver nos repertórios, em todos os álbuns das músicas do Padre Jonas, ele atendia todas as realidades, né? Até eu brinco, quando eu dou aula de música aqui de piano, por exemplo, eu gosto de trabalhar com músicas do Padre Jonas, porque o Padre Jonas tem todos os tipos de ritmo, todos os tipos de compasso para poder atender. Sim. Então o Padre Jonas foi aquele pioneiro. A partir dele, ele começou sozinho, né, nos retiros, cantando, tocando, de repente ele trouxe o diácono Nelson com ele, daí trouxe os outros membros, e ali foram trazendo Eugênio Jorge, que veio, e ali foram surgindo os novos ministérios de música. E isso não parou. Graças a Deus chegamos até hoje, né, 2025, aí com outras maneiras, né, uma cultura diferente, né, que atende a outras realidades, né, diferente lá de trás, quando começou a Canção Nova. Eu até penso, Drica, que hoje muitos grupos fazem aquilo que o Padre Jonas fez na época dele, né? Que o Padre Jonas, de certa forma, inovou. Exatamente. Então, talvez muitas realidades hoje também inovam, né? E como é inovador, também pode gerar certo escândalo, né, no primeiro momento. Sim, no primeiro momento acaba sendo impactante, mas é bonito ver vários ministérios que atendem vários estilos, para os jovens, adolescentes, para crianças, para adultos, para pessoas com mais idade, que a meta é essa, daquilo que o Padre Jonas sempre disse, né? Dentro do nosso carisma, mas de maneira particular, posso dizer pela música, né? Sim. É a graça de levar a pessoa a uma experiência pessoal com Deus, e a partir dessa experiência, o batismo no Espírito Santo. Isso, a gente não pode perder essa graça de vista. Sempre na força do Espírito Santo. Muito obrigado a você que permaneceu conosco até agora. Então você vai continuar com toda a programação do acampamento para músicos. Que o Senhor acompanhe sempre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. A vida é caminhar, sou peregrino, no amor vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar. Moisés caminhava como se visse o invisível. O invisível é invisível, não se vê, é invisível. Mas Moisés caminhava como se visse o invisível. Músicos, meus irmãos, músicos, meus filhos, caminhem nessa fé. Caminhem como se visse o invisível em tudo. Para o seu ministério desempenhado, para os seus companheiros de ministério, para a aquisição de aparelhagem de que você precisa, para o bom êxito do seu ministério exercido na igreja, na liturgia, num show. Acredite de antemão, acredite no invisível. E claro, acreditando no invisível, reze, e aí as maravilhas acontecem. Nós, no Ministério de Músico, precisamos aprender a acreditar, a ter fé. E fé é caminhar como Moisés, como se visse o invisível. Não existe ainda, mas na fé nós temos no coração que aquilo já existe. E quando nós rezamos assim, as coisas acontecem. O Ministério de Música vai à frente. E é preciso que se vá à frente. Os guerreiros vêm atrás. Mas Deus quis, lá em Jericó, que os músicos fossem à frente, enfrentando Jericó, seu rei, seus valentes guerreiros, seus gibor, seu povo. E eles enfrentaram. Então, saiba disso. Você, Ministério de Música, precisa ter essa valentia, essa ousadia. Você precisa ir à frente ainda dos guerreiros,
tocando os seus instrumentos. Por isso, os ministros de música precisam rezar com a voz e rezar com o coração. Veja, você não está apenas diante de um microfone, movimentando um povo, uma assembleia. Claro, você está à frente de um povo, movimentando uma assembleia, mas é preciso muito mais para que a graça, para que a bênção, para que a unção aconteça, para que as transformações aconteçam. Você precisa rezar e cantar com a voz e com o coração. Vocês, instrumentistas, precisam tocar com os dedos, com a mente e com o coração. Vocês precisam tocar com unção. É preciso unção. Eu não sou apenas um tecladista que faço 1000 coisas no teclado. Eu não sou apenas um violonista ou guitarrista que faço misérias na guitarra ou no violão. Eu não sou apenas um baterista que remexe e faz essas coisas mais maravilhosas. Não, eu sou um ministro de música. Eu estou ministrando através da música os meus irmãos. Vocês ficam de lado. Mas há um povo inteiro. E nós temos uma obrigação maior. Pela televisão, milhares de pessoas no Brasil inteiro e no mundo acompanham. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pense nisso, meu irmão, que é bem profundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pense nisso, meu irmão, que é bem profundo. Sal com sal vai dar salmoura, mas coloque o sal na massa, daí sai coisa boa. Sal com sal vai dar salmoura, mas coloca o sal na massa, daí sai coisa boa. Pra que serve o sal? Pra que serve a luz? Se creio em Jesus, este mundo com a fé, com sal vai dar sabor, mas coloca o sal na massa, daí sai coisa boa.